superando os processos. É algo que a gente já tem falado, né, pincelado em algumas mensagens, a gente toca num ponto, e eu percebo que é um dos assuntos que mais, talvez, permeiam as discussões, as conversas da nossa geração hoje, os processos. E aí, às vezes, depende da sua realidade, você dá um nome a ela, crise, ou é ansiedade, ou é de repente medo, ou é de repente alguma situação específica da sua vida, mas que ela faz parte, está ligada diretamente ao seu processo. E como entender o processo? Como entender, como superar esses processos? Que na maioria das vezes nós não entendemos, a gente questiona, porque quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente recebe uma visão, um sonho de Deus, na nossa mente se constrói a ideia de que o processo, por conta da excelência da visão, da grandeza da visão, da promessa que Deus fez, a gente acaba achando que o processo até chegar lá vai ser um processo fácil, vai ser um processo, né, suave, vai ser um processo tranquilo, sem dor, sem perda, enfim. A gente acaba sempre associando o processo ao tamanho da promessa. Mas sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é que Deus revela a promessa, mas não revela o processo. Deus te fala o que Ele quer, mas Ele não te diz como vai acontecer. Por quê? Porque Deus, Ele é especialista em gerenciar processos. Ele te diz o que Ele quer para a sua vida, mas Ele não vai dizer como é que vai ser, porque Ele vai gerenciar esse processo. Ele não quer que a gente se atenha ao processo, Ele quer que a gente se atenha à visão. Por isso que nós ministramos aqui sobre movidos por uma visão. Eu trouxe o texto de Abacuque, que a Bíblia diz, o Senhor fala com Abacuque o seguinte: Abacuque, escreve a visão em tábuas e coloca ela de um lugar de tal maneira que quem passar correndo veja. Porque o que o Senhor queria para ele é que ele tivesse o foco na visão. E nós entendemos que a visão, ela é a manifestação da intenção de Deus, manifestada pela sua palavra. Então o que Deus, em outras palavras, está dizendo assim: olha, foca na palavra e não no processo. Foca na palavra, porque o processo deixa que eu cuido. Porque quando a gente olha para o processo, a gente tem a tendência de mensurar ou de negligenciar, ou até mesmo de menosprezar a palavra recebida. Quando a gente olha para o processo, a gente acaba olhando para a palavra que a gente recebeu e diz assim: não tem nada a ver. E a gente tenta sempre associar, sabe, é como se fosse algo proporcional, mas não é. Foca na palavra. Diga para o seu irmão assim: olha, não foca no processo, foque na palavra. E a gente tem aprendido, igreja, que há uma palavra. Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, e é sobre ela que nós precisamos andar. Quando Jesus encontrou os seus discípulos lá no meio do mar, e Jesus foi andando sobre as águas, e Jesus convidou Pedro a descer do barco para ir até ele. Jesus deu uma palavra: vem, desce, vem até mim. Sabe, talvez ali surgiu no coração de Pedro assim um desafio: nossa, eu vou até ele, andando nas águas. Mas quando ele começou a olhar para o processo, ele começou a afundar. Porque o processo, ele tem, sabe, irmãos, algo que pode nos desestabilizar, tirar o nosso foco. E tudo que o Senhor quer que a gente, sabe, tenha em mente é que o foco é que vai determinar onde nós vamos chegar. É o foco que vai determinar onde você vai chegar. Então não foque nos processos, permaneça na palavra. Então é necessário que a gente entenda e construa a correta ideia sobre os processos, porque eles são necessários. Os processos, dependendo cada um tem o seu processo. Esses dias alguém me perguntou lá no Instagram assim: Arlen, você acha que assim como Paulo tinha um espinho na carne, todos nós temos um? Aí eu falei assim, eu respondi lá, eu falei: não acho que a gente tenha necessariamente um espinho, mas eu acredito que cada um tem o seu nível de batalha, tem o seu nível de luta, tem o seu nível de confronto. E nesse nível de confronto pessoal e específico da sua vida, que é o terreno perfeito para Deus construir em você um caráter para tomar posse daquilo que Ele disse. Então nós temos nossos níveis de luta. Quem aqui não tem? Todos temos, na sua vida, na sua área específica, mas Deus está lá, Deus está no controle, porque Ele é que gerencia os processos da nossa vida, porque nem sempre os processos vão ser favoráveis, nem sempre os processos, a nossa visão,
a gente vai considerá-los favoráveis. E muitas vezes nós vamos declarar que está difícil. Muitas vezes a gente vai declarar, não estou aguentando. Muitas vezes a gente vai botar até o desejo de desistir, porque está difícil o processo. Mas eu entendo que assim como o processo vem também a habilidade de você passar por ele. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele não nos permite ir, sabe, irmãos, passar por nada que a gente não consiga suportar. Ele não permite você ir a um nível de batalha em que você não consiga suportar por meio da ação direta dele na sua vida. Amém? Então você precisa começar a focar a sua vida, sabe, querido, na palavra e não nos processos. Precisamos resgatar esse princípio, essa certeza, sabe, esse entusiasmo de caminhar sobre uma palavra que Deus disse. Por quê? Porque hoje em dia a nossa geração está sendo treinada, ensinada a corresponder no seu ânimo, sabe, irmãos, corresponder nas suas emoções, corresponder no seu humor, de acordo com os processos que ela passa. Como se nós tivéssemos, sabe, irmãos, como se alguém falasse, não, você tem direito de questionar. Não, você tem direito de pensar em desistir. Não, você tem direito de questionar a Deus. Você tem direito de se culpar. Sabe, a gente tem essa autovalorização do sentimentalismo, do sentimento de, sabe, irmãos, de autoflagelação. Flagelação, como é? Flagelação. E nos automutilamos com argumentos, questionamentos de culpa, de medo e tantos outros que nos aprisionam. Por quê? Porque vivemos uma geração onde você faz como você quiser. Uma geração que perdeu o foco da palavra, uma geração que perdeu o foco do temor. Uma geração que perdeu, irmão, a sensibilidade e o entendimento do poder que há na palavra de Deus. Sabe, esses dias eu tenho orado e falo assim, Pai, move os teus dons na igreja, Pai. Sabe, não é para que a gente construa o nosso ministério, mas é que as pessoas elas vejam que há Deus neste lugar. Que sabe, o temor seja restabelecido no coração das pessoas. Sabe, que a reverência na palavra, a reverência, sabe, das pessoas acerca da tua existência, do teu poder, sabe, brote de volta no coração do homem. Porque quanto mais a gente vê as pessoas se distanciando dessa verdade, dessa sensibilidade ao Senhor, e a violência crescendo, sabe, queridos, cada vez crescendo mais, toda sorte de indiferença, desrespeito. Esses dias eu estava com Clara em casa, ontem eu estava assistindo um filme, filme de Paulo, e Clarinha assistindo comigo um pouquinho, ela falou assim, pai, a gente está na fase das perguntas mirabolantes, né? Pai, por que o homem ficou tão cruel? Ela fez essa pergunta, irmão. Ela tem só 7 anos. Ela falou assim, pai, por que o homem ficou tão cruel? Eu olhei para ela e falei assim, cá, é porque o homem está se afastando de Deus. O homem se afasta de Deus e perde a sensibilidade das coisas. Sabe, a gente não consegue explicar na linguagem dela, mas até eu fiquei pego assim Mas eu parei para pensar ali junto com ela naquela pergunta, por que o homem ficou tão cruel? É porque o homem perdeu o temor. E a Bíblia diz que o temor é o princípio de toda sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio. E Deus, Ele diz lá no Salmo, que Ele trará revelação àqueles que o temem. A estes Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, porque o mundo se afasta de Deus, o homem se torna responsável, e por se afastar de Deus ele perde conhecimento e ele perece, porque a Bíblia diz que o Senhor fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então o processo na sua vida ele é necessário. Se você entrou aqui nessa noite, irmãos, com alguma carga de culpa, de peso, de um sentimento de fracasso, sabe, de inferioridade, se você entrou nessa noite aqui com qualquer sentimento, querido, sabe, como se você entrou numa caverna, eu quero dizer para você algo nessa noite. Deus trouxe você aqui para dizer algo a você, e dentro da caverna vai acontecer a cura, porque a cura acontece lá dentro, e então você sai, e hoje o Senhor vai tirar você da caverna, em nome de Jesus.
Hoje o Senhor vai tirar você, sabe, desse lugar de aprisionamento, de culpa, sabe, de automutilação, sabe, irmão, de uma cobrança por conta de umas circunstâncias, como se parece que Deus está te perseguindo, parece que Deus, sabe, Ele está te punindo por alguma coisa. Às vezes a gente associa a crise de repente a algo que a gente fez, ou porventura aconteceu, e as cobranças, sabe, ao nosso redor, sempre nos, sabe, subjugando a um sentimento de que está faltando alguma coisa. Amém? Mas não está faltando nada. Jesus disse: está consumado. Então a gente fica nesse lugar, sabe, de murmuração, nesse lugar onde a gente não consegue avançar. Ficamos reféns das emoções, das circunstâncias, e então a gente não consegue produzir, crescer, avançar, fluir no potencial que Deus nos chamou. Você esteve aqui na semana passada e você entendeu qual é a sua melhor versão, e a sua melhor versão é aquela que a perspectiva de Deus revela. Mesmo às vezes você dizendo: não posso, eu sou fraco, a minha família é menor, mas Deus diz: vai nessa tua força, porque Ele vê o que às vezes o processo não te permite enxergar. Deus vê. Por quê? Porque Deus não enxerga processos, Deus enxerga oportunidade. Oportunidade para quê, Arlen? Para me aperfeiçoar. Porque a Bíblia diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam. Amém? Mas eu não vou ler o restante agora, porque a gente vai ler daqui a pouco. Mas eu quero dizer para você que o processo, ele é a matéria-prima para o teu crescimento. A cura não começa fora da caverna, mas sim dentro dela. E às vezes a gente acha que tem que passar aquilo para então eu conseguir entrar em outro nível. Mas é naquilo, é lá dentro, sabe, é lá na dor, é lá na dificuldade, é lá naquilo onde você parece que é insuperável, insuportável, imensurável, que Deus vai te curar. Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis 19. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis 19, verso 1 a 18 fala assim. Abra aí a sua Bíblia. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias então teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, um cício, uma voz de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha para mim. O pano de fundo dessa história a gente conhece. No capítulo anterior, a Bíblia vai nos contar que Elias, ele chega diante do povo ali, que estava sob o domínio ali da Babilônia, de Jezabel, Acabe. E então Elias, ele se posiciona, chamando o povo a também se posicionarem. E então Elias desafia os 400 profetas de Baal. E ali, diante daquele desafio, a Bíblia diz que os profetas ficaram lá, horas lá, chamando Baal, e nada aconteceu. E Elias preparou toda a oferta, o altar, tudo bonitinho. E então Elias orou, e o fogo desceu naquele lugar, consumiu a oferta, consumiu o altar, as pedras e a água que estava ao redor. E naquele dia as pessoas contemplaram a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Eu imagino talvez, o entusiasmo daquele homem em ver Deus se manifestar, e o povo ali vê, não, sim, Deus neste lugar. E diante daquela situação agora, ele se está diante de uma mulher, que manda um mensageiro até ele dizendo assim: olha, tão certo como vivem os deuses, se amanhã nessa hora você não estiver morto, assim como você fez com os profetas de Baal. E quando Elias ouviu isso, a Bíblia diz que Elias teve medo. Olha, Elias sai de um rompante de glória, sai, irmãos, de algo, sabe, tremendo, de uma experiência sobrenatural com Deus, talvez como combustível para alimentar ainda mais a sua fé, a sua caminhada, a sua autoestima, irmãos, o desejo de servir mais e mais ao Senhor. Mas de repente, por conta de uma informação, por conta de uma notícia que ele não esperava receber, ele entra em crise. E às vezes é assim que acontece com a gente. A gente está naquele entusiasmo, naquela pegada firme, forte, acordando sempre com o pé direito, né, como diz lá no mundo. E aí de repente chega uma notícia que a gente não espera. De repente chega a notícia. E aí a gente acaba cedendo àquela informação. E a Bíblia diz que Elias teve medo e fugiu. Irmãos, fugir é sair da direção que você deveria permanecer. Elias saiu, e então Elias foi embora, foi para o deserto. O anjo foi lá: levanta, come, levanta, come. E ele foi e entrou numa caverna, talvez para tentar se esconder, talvez, Deus não enxergar ele. Mas a Bíblia diz que o Senhor foi lá e disse: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Irmãos, da mesma forma que Deus pergunta, Deus responde. Não era para você estar aqui. Há um outro lugar para você estar. Há um outro lugar. Na mesma sorte que Deus libera uma palavra lhe perguntando por que você está aqui, Deus está dizendo é porque não era para você estar. Amém? Independente do que estava acontecendo, independente da ameaça, independente do processo, porque Deus não vê processos, Deus vê a oportunidade de aperfeiçoar você. E Deus disse: por que, Elias, você está na caverna? Saia da caverna. Irmãos, Deus não foi lá tipo assim: ô meu filho, não fica assim não, ela é endemoniada mesmo, não ouve o que ela diz, não. Irmãos, porque para Deus Ele não olha tipo assim, o que é que pode impedir o que Ele falou, porque para Deus não existe isso. Se Ele disse, está dito. Não há nada que impeça aquilo que Ele proferiu ao seu respeito, a não ser você mesmo. Por isso Deus não trata com a sua crise, Deus trata com você. Deus trata com você. Por isso Deus chamou você aqui nessa noite, para Ele tratar com você. Não é a crise. Você não é, o último biscoito do pacote. É com você que Ele quer tratar. Por que você está aí? Não foi para aí que eu te chamei. Porque há uma palavra de Deus sobre a sua vida, irmão. Mas como vivemos em um tempo onde a gente valoriza, supervaloriza, irmãos, aquele sentimentalismo, a gente não consegue perceber
Sabe, a grandeza dos processos. Deus está no processo. Verso 14, Elias fala: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor disse o que para ele? Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Olha, irmãos, está lá Elias tipo assim: Senhor, mas está acontecendo isso, eu tenho sido zeloso, sabe, eu tenho sido, sabe, fiel. Aí Deus: ei, volte para de onde você saiu, volte para o caminho, volta para o propósito, porque fora do propósito eu olho para o processo, fora do propósito eu fico, sabe, irmão, ligado no processo, e o processo sempre vai querer me tirar do lugar que Deus me chamou. Por isso Deus falou com Elias: por que você está aqui? Por que você veio para cá, Elias? E aí Elias dá o relatório todo, né, de murmuração, de culpa, de remorso, de reclamação, e Deus fala assim: olha, volta. Eu fico pensando o seguinte: olha só, o cara está lá, né, relatando tudo que está sentindo, e tipo assim, Deus parece que entra no ouvido e sai do outro, e Deus entra com outro assunto. Você percebe? O cara está lá reclamando do que está fazendo, do que está sofrendo, do que estão perseguindo, do que aconteceu com o povo de Israel. Aí Deus entra com outro assunto: sim, mas eu quero que você saia daí, volte pelo caminho e vá para o deserto, para Damasco, e lá você vai ungir o rei, porque ainda eu tenho algo para realizar através de você. Não acabou ainda, e não são as circunstâncias que vão determinar. Amém? Volta para o lugar de onde você saiu. Amém? O processo, ele faz parte daquilo que Deus está produzindo em você e através de você. Diga assim comigo: Deus é especialista em gerenciar os meus processos. Aleluia. Vá agora para 2 Coríntios capítulo 12. Segunda Coríntios 12, a partir do verso 1. Diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Irmãos, não sei você, mas Paulo é um tipo de um cara que me constrange ler sobre ele. A gente está vendo Paulo aqui fazer uma declaração, ele conta um breve testemunho de algo que ele tem experimentado em Deus. Paulo está dizendo assim: olha, eu tenho experimentado revelações poderosas.
Eu tenho experimentado o sobrenatural de Deus dia após dia. Sabe, eu tenho entrado no nível do sobrenatural de Deus como talvez muita gente nunca pensou que pudesse existir. Em outras palavras, Paulo diz assim: eu estou de bem com o Pai. Sabe, há um acesso direto, não há interrupção, sabe, não há barreira, é eu e ele fala comigo, e a excelência das revelações são maravilhosas. Aí, ele diz assim: olha, mas, por causa da excelência das revelações, me foi colocado um espinho na carne. Por causa da excelência das revelações, olha só, irmãos, que parece que é paradoxal. Por causa da minha intimidade, da vida que eu tenho com Deus, me foi colocado um espinho na carne, para que eu não me ensoberbeça. E então ele olha para aquelas circunstâncias, ele olha para aquele espinho, ele olha para aquela realidade que estava ali vindo sobre ele, como, sabe, irmãos, como uma crise, como, sabe, uma perseguição, sabe, porque alguns acham que o espinho na carne de Paulo se tratava de alguma doença, mas eu acredito que não se tratava de uma doença, mas sim de alguém que talvez estivesse ali sempre tentando, sabe, confrontar aquilo que Deus trazia sobre a vida de Paulo, e Paulo chama como mensageiro de Satanás, e ele ora 3 vezes por aquela circunstância, porque aquele processo não está legal, esse processo não faz parte do plano de Deus para a minha vida, então eu vou orar, porque isso não é de Deus, isso não é de Deus. Aí a Bíblia diz que ele ora por 3 vezes. Ele ora a primeira. Gente, para quem tem revelações extraordinárias, será que precisa 3 vezes? Mas ele vai 3 vezes e orar ao Pai. E então na terceira vez, talvez o Senhor diga assim para ele assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente na sua vida. Não olhe para o processo, não olhe para a perseguição, não olhe para a sua crise. Olha, o que você está fazendo aí? É como a mesma pergunta ele fez para Elias: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa naquilo que para você é a sua fraqueza, limitação. Paulo estava de bem com Deus, revelação pós revelação, sabe, é um cara que a gente lê na palavra e a gente vê, sabe, de fato a excelência das revelações que ele tinha, e ainda assim, sabe, por ser um pseudo santo, a gente acha que tem que tudo dar certo, que tudo não pode, sabe, nada pode sair do trilho, nada pode sair daquilo que a gente acha que tem que ser. Por quê? Porque quando Deus dá a visão, a gente mensura o processo, a visão. Então se a visão é grande, então isso quer dizer que o caminho vai ser bom, o caminho vai ser perfeito, o caminho não vai ter desvios, não vai ter problema, não vai ter gigante, não vai ter empecilho, não vai ter luta. A gente acha que é assim. Amém? Mas Deus, Ele permite que pelo processo a gente chegue na palavra com o perfil necessário para tornar de fato a bênção de Deus bênção para outros. Porque, diga assim comigo, a palavra de Deus para mim não tem respeito só a mim, mas também para outros. A palavra não para em você, a promessa não para em você, e os seus processos, eles são necessários para aqueles que vão vir depois de você. Sabe, irmãos, a gente fica nessa cobrança, a gente olha assim: nossa, eu estou pagando preço por alguma coisa, o preço está alto, né? Esse discurso nosso, né? Está pagando preço. Claro, existem as consequências pelos erros, mas existem os processos do caminho, que a gente não sabe diferenciar. Parece que tudo faz parte do pacote de punição, parece que tudo faz parte do pacote de que Deus está me castigando. Sabe, nós precisamos olhar para Deus como um pai. Quem aqui é pai e mãe diria assim: eu quero que meu filho fique doente para ele pagar o preço? Eu sou pai, irmão, eu jamais pensaria isso. Eu diria assim: eu quero ficar no lugar dela. Porque nós precisamos conhecer o pai.
Jesus não veio apresentar um Deus, porque Deus o povo já tinha. Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio revelar o Pai. E precisamos olhar para o coração do Pai como aquele que está olhando o processo. E ele diz, não, você precisa passar por isso, porque lá na frente você vai estar mais forte. Eu estou aqui gerenciando, eu estou por perto. Eu estou por perto aqui vendo tudo, mas eu quero que você passe para você aprender. Eu estou aqui gerenciando, isso vai te aperfeiçoar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, olha, você não precisa ser livre disso. Paulo, você não precisa ser livre desse espinho, dessa perseguição, dessa luta. Por quê? Porque é isso que te faz buscar mais, é isso que te faz ser mais intenso, é isso que te coloca, sabe, no projeto, na direção certa, no caminho certo. E o meu poder se aperfeiçoa neste lugar. Aleluia! A sua crise, irmãos, ela é o terreno fértil para a graça de Deus se manifestar e te levar a um outro nível de maturidade. Então não anda por aí dizendo por quê. Diz assim, Deus, para quê? Eu quero aprender, eu quero sair, sabe, eu quero sobrepujar essa situação. Sabe, ao que está acontecendo no seu processo, sabe, deixa o fogo queimar dentro de você, a certeza, a fé que te move, a fé que não te deixa paralisar, a fé que, sabe, sempre te impulsiona em direção à visão. Você não sabe do que se trata, você não sabe ainda o tamanho disso, mas você continua. Por quê? Porque foi Deus que falou. Aleluia. Sabe, irmãos, lá em Daniel, não precisa abrir não, no capítulo 3, a Bíblia diz que tinha lá três jovens, a qual a Babilônia deu a eles o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Um dia o rei decidiu levantar lá e atribuir um decreto que todo o povo, língua e nação devesse se prostrar diante dos seus deuses. E ele disse que aquele que não fizesse tal, ordenança, seria lançado na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que ali os líderes ali que trabalhavam com o rei, embora Sadraque, Mesaque e Abidnego também fossem homens que governassem, que ocupassem lugares, sabe, irmãos, de status, de sucesso, de proeminência, a Bíblia diz que os outros foram lá dizendo, olha rei, sabe aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tu colocaste como governador, eles rejeitam o teu decreto, eles resistem, e quando tocam essa trombeta, eles não se prostram. Então o rei manda chamar os 3, e aí o rei interrogando eles, e eles dizem, olha, ó rei, nós não vamos nos prostrar diante dos seus deuses, nós não vamos mudar a direção, nós não vamos sair da direção, nós não vamos nos prostrar diante dos seus deuses. Então o rei fala assim, então, se o seu Deus de fato é grande, que ele livre vocês da fornalha, do fogo, que ele livre vocês, sabe, do caldeirão. E eles falam assim, olha, se ele quiser, ele vai fazer, mas ainda que ele não faça, nós não vamos mudar a direção, nós não vamos sair do caminho. E a Bíblia diz que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e jogou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro do fogo. Aí de repente o rei olha, não lançamos 3, mas eu estou vendo 4, e o 4 tem a semelhança do Filho dos Deuses. Sabe, irmãos, o que eu aprendo é que quando o fogo dentro de mim queima mais forte, o que está fora, que tenta me consumir, apaga, não toca, não me tira da direção, não me tira daquilo que Deus quer realizar. Deixa o fogo de Deus dentro de você queimar. Naquele lugar ali, o que queimou mais forte não foi um caldeirão 7 vezes mais aquecido, mas foi o coração daqueles 3 jovens em paixão, em devoção, em certeza pelo Deus que eles serviam. Aleluia. Então quando parecer que as crises são maiores que você, revele para elas o fogo que há dentro de você. Revele para elas o tamanho do Deus que você carrega. Revele para elas, irmãos, sabe, para as crises, sabe, o seu posicionamento. Por quê? Porque Deus ama usar aqueles que se recusam a desistir. Você ouviu isso aqui? Deus, ele não tem parte com os que retrocedem, mas para com os que permanecem. Que para andar com Deus tem que concordar com Ele. Sim ou não? Para andar com Deus tem que concordar com Ele, irmãos. Ele diz, ser forte, ser corajoso. Olha, Paulo, a minha graça é suficiente para você.
porque o meu poder se aperfeiçoa justamente aí, onde você se acha fraco, indefeso, impotente, sabe, infrutífero, incapaz, sabe, menor. É nesse lugar que a minha graça, sabe, ela entra e ela muda a sua vida. Crise não é sinônimo, irmão, de pecado. Não se culpe a tal ponto, não se cobre a tal ponto. Esteja debaixo da nuvem. Quando ela mover, você move. Quando ela parar, você para. E a sua vida, ela é gerenciada pelo Senhor. A sua vida, ela é um instrumento para que o Senhor glorifique o seu nome. Aleluia! Oh, Senhor Jesus, levanta sua mão, irmão, na moral, na boa. Deixa o fogo fluir aí. Deixa essa glória, deixa o leão rugir aí dentro de você. Deixa esse fogo, sabe, transbordar. Tira a tampa. Deixa essa glória fluir em você. Deixa, sabe, extravasar. Deixa queimar. Sim. Deixa queimar. Fica de pé aí um pouquinho, fica de pé. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Pega as suas mãos, ora. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Eu quero continuar, prosseguir em direção ao alvo. Tu és o alvo, Senhor. Deixa queimar. Glória ao fogo de você. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Aleluia. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Meu Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Aleluia. Sente só mais um pouquinho. Mas deixa queimar. Não extingue não. Sabe, irmão, não para em você. A palavra não para em você. A palavra não para em você. A palavra não para em você. Então não olhe de forma, sabe, individual, mas Deus está levantando uma geração que tem um entendimento daquilo que Deus quer fazer no coletivo. Não olhe só para você, olhe porque você é o lugar que Deus vai usar, mas essa palavra vai continuar, isso vai continuar. Ele falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, olha, vai para o lugar que eu vou te mostrar, farei de ti uma grande nação, todos os povos serão abençoados a partir de você. E a Bíblia diz que Abraão saiu, não sabendo para onde, nem do que se tratava, mas não parou nele. Nós somos ainda alvos, nós somos a culminância daquilo que Deus disse para Abraão, não parou nele. Aleluia! Então todo o processo que ele passou foi necessário para quê? Para que aquela palavra me alcançasse. Então muitas coisas do processo, do seu processo, vão ser o instrumento que Deus vai alcançar outros. Então não deixa parar em você. Não, sabe, irmãos, não fica lá na murmuração, não deixa parar em você. Levanta, e Paulo disse: então por causa disso eu comecei a me gloriar nas minhas fraquezas, nas perseguições, nos açoites, nas enfermidades. Eu comecei a gloriar o Senhor. Por quê? Porque não parou nele, não pararia nele. A palavra não vai parar em você. Amém? Abraão entendeu isso. E o seu nível de crise não impediu o que Deus queria realizar. Porque Deus, irmãos, Ele não deve nada a ninguém. Ele não está submisso a ninguém. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Quando Deus chamou José, Ele não falou para José o que ia acontecer. Quando Deus deu um sonho para ele, Deus não falou assim: olha,
Até chegar lá vai acontecer isso, aquilo outro. Não, ele não disse isso. Ele liberou a visão, um sonho. E ele perseverou, foi vendido, foi chamado disso, daquilo. Mas lá em Gênesis 50, 20, depois de tudo que ele tinha passado, depois de estar lá como um governador do Egito, diante dos seus irmãos, que outrora havia rejeitado ele, ele olha para os seus irmãos e fala assim: olha, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Vocês tentaram, me abortar do propósito, mas Deus pegou tudo isso, todo esse cenário de caos, de crise, de problema, de dificuldade, e Ele converteu isso. Por quê? Porque a palavra não para em mim, para que neste dia se cumprisse o que vocês estão vendo, para que se conservasse muitas vidas. Vocês estão entendendo? A palavra não para em você. Você é um instrumento de Deus para que outros sejam alcançados. Então, crie uma visão coletiva. Às vezes a gente vem buscar, irmãos, apenas na perspectiva pessoal. A gente vem para o Senhor numa perspectiva apenas individualista. Mas Jesus nos ensinou a buscar o Pai, não como um Pai meu, mas como Pai nosso. Não como alguém que trabalha para mim, mas trabalha para nós. Não alguém que veio servir a mim, não alguém que veio governar só a mim, mas alguém que está sobre todos, que está por todos e em todos. Amém? Então esse mesmo sentimento precisa nos governar, a coletividade. Porque embora Deus ele trabalhe de forma específica com você, é para que o todo cresça e edifique. Porque embora Ele chamou alguns, estabeleceu como um membro, Ele estabeleceu para que todo o corpo fosse beneficiado. Porque Deus usa no individual para que o coletivo seja abençoado, seja alcançado. A palavra não para em você. Amém? As suas lutas, os problemas que você associa e atribui a uma possível falha sua. Não estou dizendo aqui que não existem consequências dos erros, existem. Mas estou falando de outro aspecto aqui. Estou falando de um lugar aonde nós entramos, aonde Deus não nos chamou e nós nem sequer fizemos nada para estar lá, mas porque alguém disse ou porque as circunstâncias não estão tão favoráveis quanto a gente acha que deveria estar. A gente se acha e se sente, irmãos, às vezes como se tivesse feito algo de tamanho, tão errado, que você não é digno de viver algo grande em Deus. Mas Deus fala assim: olha, não importa o lugar que você está, não importa as circunstâncias que está passando, a minha palavra ela permanece sobre a sua vida. E tudo, diga comigo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Então tudo vai cooperar, seja tudo positivo ou negativo. José é a prova viva e está dizendo: olha, o que vocês intentaram para me derrubar, para me destruir, para o meu mal, Deus converteu para o meu bem. Mas não se trata só de mim, se trata de muitos. Porque assim como vocês estão vendo, muitos hoje estão vivos. Por quê? Porque eu passei pelo processo. Aleluia! Glória a Jesus. Jesus passou pelo processo. E olha que Jesus ele não tinha o porquê passar metade do que ele passou, ou melhor, 1% do que ele passou, porque ele é o Filho de Deus. Ele veio santo, puro, imaculado. Ele veio sem defeitos, sem mancha, sem pecado, sem erro, sem nenhum nível de condenação sobre ele. Mas ainda assim ele foi perseguido, ainda assim, muitos rejeitaram ele, ainda assim ele suou
gotas de sangue, ainda assim ele desejou, talvez ali na carne, sabe, deixar aquilo, mas ele disse: não, eu preciso ir até o fim. Por quê? Porque não vai parar aqui, muitos vão continuar, vão para a eternidade. E por quê? Porque para que todo aquele que nele crescem recebessem o quê? Vida. Aleluia. Você entende isso, irmão? Se a sua vida ela precisa ser uma resposta à sua conduta, o que diríamos de Cristo? O que diríamos do Mestre, do Senhor? Deus que saiu da sua glória, se fez homem, e ainda sendo homem perfeito, santo, puro, a Bíblia diz que nele não havia, sabe, irmãos, mancha nem pecado. Nele não existia nenhum tipo, irmãos, de condenação. Mas ainda assim ele passou pelo processo difícil, que nenhum de nós aqui, por mais difícil que estejamos passando nossos processos, chegou a uma fração do que Jesus ele passou. Por isso ele disse: filhinhos, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo, eu passei pelo processo, porque estava olhando lá na frente, estava olhando para os que iam, sabe, irmãos, herdar os frutos da sua permanência, que iriam herdar os frutos da sua dedicação, que iriam herdar os frutos, sabe, irmãos, do seu fervor, da sua continuidade, do seu senso de propósito. Eu estou na caverna, mas é aí que vai haver cura. É aí na sua caverna, é aí dentro da caverna. Sua não é sua não. É aí onde você está que Deus quer te curar. Amém? Lázaro estava 4 dias dentro da caverna morto. Jesus não disse: Lázaro, ressuscite. Jesus disse: Lázaro, sai. Porque a cura aconteceu lá dentro. Aleluia! A ressurreição aconteceu lá dentro. Então Jesus falou: sai, vem. E para encerrar, Romanos 8, verso 28 ao 39. A gente citou só uma parte. Vamos ler o contexto. Sabe, irmãos, precisamos olhar para o processo de uma forma correta. Por quê? Antes de você ler, olha aqui para mim. Sabe por quê? Porque durante o processo, Deus trabalha em nós mais dentro do que fora. Deus trabalha mais do lado de dentro do que do lado de fora. Amém? Você entende isso? Durante o processo, Deus trabalha mais dentro de você do que fora de você. Mas a gente fica esperando Ele trabalhar fora, mudar as circunstâncias, direitar o caminho, consertar a situação. Mas Ele está trabalhando dentro. É dentro de você. É dentro de você. Aleluia. Vocês estão entendendo, igreja? É dentro de você. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia.
somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada, nem ninguém, olhe para a palavra, não vai parar em você. Creia, os processos vão passar para que você chegue até o lugar do destino.